Bem-vindo ao canal Ser Justiça, meu nome é Ítalo Dias e este é o nosso quadro Aprendendo Direito. É mentira! No Aprendendo Direito de hoje, nós vamos falar sobre o crime de associação criminosa, tá? Antes de começar esse vídeo, só para falar que eu estou aqui filmando aqui no meu carro, mas ele está estacionado, paradinho, em lugar devido, então não estou cometendo nenhuma infração. O crime de associação criminosa faz parte dos crimes contra a paz pública, tá? Ele se encontra no artigo 288, que diz o seguinte: associar-se a 3 ou mais pessoas para fim específico de cometer crimes. Ele tem uma pena de 1 a 3 anos de reclusão. É importante falar sobre esse crime. A associação criminosa, ele diz que você tem que ter 3 ou mais pessoas. A primeira coisa que gostaria de colocar, ele que não é um crime eventual. Essas pessoas não chegaram no momento e fizeram um crime, tá? Por exemplo, vamos imaginar, tem um saque no supermercado, juntou 3 pessoas assim e fizeram um saque e foram embora, né? Foi uma coisa eventual. Não. A associação criminosa é uma coisa que existe uma prática permanente, existe uma característica, eles se uniram para cometer um crime. Então, ele não é um crime eventual. Eventual, você se juntou esporadicamente, aleatoriamente fez um determinado crime. A associação criminosa, não. Ele é uma coisa reiterada. Há quem diga que é um crime permanente, que existe uma continuidade. Outra coisa também é que ele é considerado como um crime de perigo. Por exemplo, você não precisa necessariamente ser consumado o crime. Por exemplo, você juntou uma equipe, tá? O criminoso ele fez uma equipe e essa equipe, tá? Ao se juntar para cometer a prática do crime, está tudo organizado, tudo planejado para cometer o crime, só que na hora de cometer o crime, ela é desbarateada, né? A polícia chega e desfaz toda a associação. Mas mesmo assim, mas nós não chegamos nem a roubar, nem cometer o crime, mas houve a intenção de cometer a prática do crime. Então, é um crime considerado um crime até de perigo, contra a paz pública, então é caracterizado associação criminosa. Passagens pela polícia. Você é dono aí dessa droga, os policiais receberam denúncia de que vocês estariam fazendo tráfico aqui no local, encontraram uma droga, e na hora da abordagem vocês correram também. Por que vocês correram? Mas é atleta. Tá bom? Deixa eu ver um detalhe interessante. Então, nesse caso, tá? Não admite tentativa. Vamos imaginar, associou-se 3 pessoas para cometer um crime. Vamos roubar o banco tal. E a pessoa simplesmente não conseguiu roubar. Vamos imaginar que foram descobertos os planos e a polícia foi lá e interviu. Mas já houve a intenção de roubar. Mas eu estava tentando roubar. Não. O simples fato de você ter feito a associação já caracteriza o crime de associação criminosa. Então não admite tentativa. Estava tentando roubar quando a polícia impediu. Não. Você já planejou e aí já fez o crime de associação criminosa. Então não admite tentativa. Muita questão que cai nas provas é justamente sobre isso, né? Se admite tentativa, se ele é um crime eventual, não, é um crime permanente, se prolonga no tempo, por isso ele não pode ser um concurso eventual, porque é uma coisa que você já se planeja de forma organizada para cometer o crime. Agora existe um detalhe bem interessante, sobre, que cai muito em questão de prova, associação criminosa e organização criminosa. Qual é a diferença? Antes de tudo, nós vamos entender que o Código Penal está em constante evolução. Mentira! Então, essa associação criminosa, ele já mudou. Antigamente era chamado de quadrilha, crime de quadrilha ou de bando. Aí mudaram o nome, associação criminosa. Só que depois surgiu uma nova lei que vai falar sobre o crime de organização criminosa. Então, quais são as diferenças de organização criminosa e associação criminosa? Primeira coisa, a associação criminosa está no Código Penal, no artigo que nós lemos, 288.
organização criminosa tem uma lei específica para isso. Outro detalhe, a associação criminosa precisa de 3 pessoas ou mais. A organização criminosa precisa de 4 pessoas ou mais. Mais uma diferença. A associação criminosa, as pessoas se unem, mas não é existe uma hierarquia tão bem feita. Tipo assim, juntou 3 amigos, vamos fazer um roubo naquele mercado. Aí juntos os 3 se organizam e vão lá roubar o supermercado. Na organização criminosa, não. Juntou 4 pessoas, olha, vamos fazer um assalto no supermercado. Eu vou render o caixa, você vai ser o motorista, você vai ser a pessoa que vai fazer a vigia. Então, é feita uma distribuição hierárquica. Existe, então, a associação criminosa, existe uma organização, só que na organização criminosa é mais organizada e mais hierárquica. Então, basicamente, são 4 diferenças. Organização criminosa está no Código Penal. Associação criminosa está no Código Penal. Organização criminosa tem lei específica. Associação criminosa, 3 ou mais. Organização criminosa, 4 ou mais pessoas. Associação criminosa, tá? Existe uma organização, só que na organização criminosa é mais organizado. Na associação criminosa não se fala em hierarquia. Na organização criminosa se fala em hierarquia, tá bom? E feito isso, só mais uma coisa, que quando o crime de associação criminosa envolve arma de fogo, é majorado, tá? E também, não tendo parágrafo único, a pena é aumentar até a metade se a associação é armada, existe arma de fogo, e se houver a participação de criança ou adolescente. Tem criança e adolescente na associação criminosa, o crime é aumentado. Tá bom, pessoal? Essa foi a nossa aula, tá? Fechamos então aqui o crime contra a paz pública. Já falamos no outro vídeo sobre incitação ao crime, apologia ao crime. Dá uma consultada lá. E agora falamos sobre a associação criminosa. Valeu, obrigado. E vamos continuar com essa sede de justiça. E eu peço, dá uma ajudinha. Dá um likezinho esperto ali, aperta aquele botãozinho rapidinho. E aquele botão de inscrever para se inscrever no canal. Obrigado, gente. Fique com Deus.